E aí, pessoal do Dominantes Online, nessa altura do campeonato vocês já me conhecem, né? Luciana Naar, professora de Biologia do curso. Nós estamos no módulo de Citologia e hoje a gente vai falar sobre procarionte versus eucarionte. O que é a célula? A gente está entrando no módulo de citologia, a gente já falou sobre a replicação e a síntese proteica, e agora a gente vai realmente ser apresentados a célula. Mas o que é a célula? A célula representa a menor porção da matéria viva. Ela é a nossa menor unidade funcional, mas é vivo, é considerado vivo. São as unidades estruturais e funcionais de todo organismo vivo. Como é que ela foi descoberta, né? Robert Hooke foi o cara em 1665. Olha a figurinha dele aí para a gente conhecer a cara. Através do microscópio, né, que foi também uma invenção da época, ele passa e coloca uma roliça, né, uma rolha, na verdade, de vinho, enfim, e coloca no microscópio de curiosidade. E aí ele descobre as células do Suber. Ele dá o nome desse compartimento que ele encontra no microscópio de cella, do latim, né? E cella em latim significa espaço vazio, dispensa ou câmaras. Para quem não lembra, as células do Suber são células mortas. Então, na verdade, ele não encontrou estruturas dentro daqueles compartimentos. Ele não encontrou as famosas organelas ali. Ele encontrou apenas um compartimento bem delimitado, por isso que ele chama de célula. Após a descoberta da célula por Hooke, foi desenvolvida, então, a teoria celular. O que a teoria celular diz para a gente? Que todo e qualquer ser vivo é formado por células, pois elas são a unidade morfológica de todo ser vivo. Além de unidade morfológica, as células são também as unidades funcionais desses seres vivos. Dessa forma, todo o metabolismo depende da propriedade das células. Essas células são também pré-originadas de outras células já existentes. Elas são originadas a partir de uma divisão celular. A partir, então, do desenvolvimento da teoria celular, a gente observa que, apesar das diferenças entre os mais diversos tipos de células, existem seres que têm apenas uma única célula, mas eles têm célula. Todos eles são constituídos por elas. De acordo com a estrutura celular, esses seres vivos podem se dividir em dois grupos. Então, a gente tem o grupo dos procariotos. Proto, em biologia, significa primitivo. Cário é núcleo e ont é um ser. Então, na verdade, os seres procariontes, procariotos, depende da variação da língua, não tem problema, qualquer nome que você colocar vai estar certo. Significa seres com um núcleo muito primitivo. Na verdade, a gente acaba ensinando para vocês que são células sem núcleo, tá? Embora ela tenha um núcleo, mas muito primitivo. E os seres eucariontes. Os seres eucariontes, sempre que vocês virem esse prefixo em biologia, significa verdadeiro. Então, são seres que têm um núcleo verdadeiro. Tá? Então, a gente fala que os procariontes são seres sem núcleo e os eucariontes, eles apresentam um núcleo. Vamos falar um pouquinho sobre a célula procarionte, então? Então, a grande característica dessa célula é a ausência de núcleos. O DNA não é envolvido por nenhum envelope membranoso e não se associa a proteínas para formar cromossomos. Então, na verdade, olha, o DNA da célula procariota, ele fica disperso, ele fica solto no citoplasma. A célula procariótica é uma célula muito simples, galera. Ela não tem organelas, ela não tem estruturas mais complexas, ela apenas tem o citoplasma, os ribossomos e uma região chamada nucleóide, que é onde a gente concentra o material genético. Temos uma membrana plasmática que vai revestir essa célula. Parede celular, algumas apresentam a cápsula e flagelos.
além de uma região sexual que a gente chama de pile. O principal exemplo, mais importante, ser procarioto que existe, que a gente vai conversar também em outras aulas, são as bactérias, ok? Mas são seres muito simples e que não têm, então, um envoltório separando esse material genético do resto da célula. Já a célula eucarionte, ela é formada por dois componentes principais. O núcleo, que é esse compartimento aqui, né, limitado por um envoltório nuclear que a gente vai chamar de carioteca, e o citoplasma, que é o compartimento envolvido pela membrana plasmática e as suas diferenciações. Na verdade, esses dois componentes, eles possuem vários subcomponentes ou subcompartimentos que a gente vai estudar nas aulas futuras, tá? E as organelas que estão ali dispersas, que também apresentam os seus compartimentos. Só para a gente comparar, fazer uma comparação entre a célula eucariótica e o procarioto, né? Na verdade, o eucarioto, então, ele vai ter essa carioteca de diferente e todo o material nuclear aqui dentro, né? Aqui a gente tem um outro subcompartimento que a gente chama de nucleolo, a gente vai estudar sobre ele numa aula chamada núcleo, ok? E um outro compartimento de fora, onde a gente tem as organelas, como a mitocôndria, por exemplo, os ribossomos, delimitado por uma membrana plasmática. Já o procarioto, ele tem essa membrana plasmática também, né? Só que além dessa membrana plasmática, ele tem uma parede celular, uma cápsula, dependendo do procarioto, e o material genético dele, então, fica todo disperso numa região que a gente chama nucleóide. A gente chama de nucleóide porque é um núcleo primitivo, né? De novo, não chega a ser núcleo, por isso que é procarioto. E aí, olha, nenhuma organela, apenas ribossomos ali soltos no seu citoplasma. Para a gente resumir, fazer uma comparação final dessas duas células, o que eu quero que vocês tenham em mente? Das principais estruturas, né? Então, envoltório nuclear está ausente na célula procariótica e presente nos eucariotos. É a coisa mais importante que a gente tem que lembrar. O DNA, então, é desnudo no procarioto e combinado com proteínas no eucarioto. Cromossomo é único na célula procariótica, ele não tem vários cromossomos como a gente tem nos eucariontes. Nucleolos são ausentes, já que a gente não tem o núcleo, presente nos eucariotos. Divisão, normalmente quem é procarioto é unicelular e faz uma fusão binária. A gente vai estudar dentro de uma aula chamada tipos de divisão celular, o que é essa fusão binária. Já a célula eucariótica sofre mitose e meiose, que são dois tipos de divisão celular. Os ribossomos são do tipo 70S ou 80S, tem a ver com as subunidades, o tamanho das subunidades desses ribossomos, não é tão importante a nível de prova. As endomembranas são ausentes nos procariotos e presentes nos eucariotos. Endomembranas são as que vão formar as organelas membranosas, por isso que a gente fala que a célula procariótica não tem organelas, né? Mitocôndria também não tem nos procariotos e está presente nos eucariotos. Cloroplasto ausente no procarioto e presente nas células vegetais eucarióticas. Parede celular pode apresentar uma parede celular não celulósica, não é obrigatório, mas pode apresentar, enquanto que se ela estiver presente nas células eucarióticas, ela é celulósica. Faz a exocitose e a endocitose, não. Nas células procarióticas esse mecanismo está ausente, enquanto que os eucariontes eles fazem, está presente. E o citoesqueleto também, que é uma outra organela, uma outra estrutura importante dentro das células, está ausente no procarioto e está presente nos eucariontes. Então, esse é um quadro que resume as principais estruturas e as diferenças de uma célula procariótica e eucariótica. No desespero, preciso estudar, preciso correr, preciso de um resumo, pega esse quadro e dá uma olhadinha nele, porque ele está resumindo o que a gente falou nessa videoaula. Galera, obrigada pela atenção de vocês. Fica comigo para a gente agora entender a diferença entre uma célula animal e uma célula vegetal. Obrigada!